Sr. Primeiro-Ministro, se uma mulher grávida em situação irregular em Portugal chegar à porta de um hospital em trabalho de parto, o que é que o hospital deve fazer? Sr. Primeiro-Ministro, se um cidadão estrangeiro em situação irregular chegar à porta do hospital com uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, uma tuberculose, aparecer à frente de um hospital, o que é que o hospital deve fazer? Se uma mãe estrangeira em situação irregular aparece à porta de um hospital com um filho com 2 meses de idade e febre, o que é que um hospital deve fazer, Sr. Primeiro-Ministro? Obrigado. Antes de ouvirmos o Luís Montenegro a responder, eu vou-vos dizer porque é que não gostei desta pergunta do Pedro Nuno. Só um pormenor. Eu já vi que muitos de vocês estão a falar do partido do Miguel Milhão. Já falo sobre isso no final, ok? Já abordamos isso tudo no final disto tudo. Mas antes de ouvirmos o Montenegro, chateia-me este argumento do Pedro Nuno Santos. Sabem porquê? Porque ele está a tentar legitimar irregularidades no processo da imigração com o caso mais extremo que existe. Mais extremo. Em primeiro lugar, vir fazer turismo de saúde em Portugal não é boa política. Não é aconselhável, muito pelo contrário, e nem se deveria fazer. Daí ser ilegal. Segundo, os casos de imigração ilegal, na maior parte dos casos, até temos visto um número maior de homens do que propriamente de mulheres. E tenho dúvidas que consigam engravidar. Eu sei que estamos em 2025, mas, enfim, a coisa acho que ainda não se dá. Em todo o caso, o Pedro Nuno vai buscar o exemplo mais extremista, que não é o mais comum, que não se aplica a toda a gente, apenas a uma minoria de pessoas, é que nem é aos homens, nem é a todas as mulheres, é só uma parcela de mulheres. Portanto, ele vai buscar o caso mais radical, mais extremista que existe, para tentar justificar a imigração ilegal. E a questão aqui é, antes do Montenegro responder, eu dou a minha opinião, e o Ventura também fala sobre isto. Claro que a pessoa vai ter que ser atendida no hospital. Epá, é uma questão humana, independentemente de estar aqui ilegal ou não. Portanto, se eu vir alguém no hospital que está quase a morrer ou que está a entrar em trabalho de parto, ninguém vai dizer, epá, não cuidem das pessoas. Está ali, não é? Agora a questão é, o processo de regularização de imigração, ou o processo de imigração em geral, não pode permitir que uma pessoa entre, grávida ou não, em Portugal. Se está irregular, não entra. Ponto final. Portanto, a pessoa nem ali deveria estar. Agora, se está ali, pá, vai ser atendida medicamente. Não vamos deixar a mãe com o filho a nascer, a morrer, não é? Portanto, isso era desumano. Sr. Primeiro-Ministro, tem 27 segundos para responder. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, a resposta é facílima e simples. O hospital deve atender essas pessoas. É óbvio. Agora, Sr. Deputado, atender alguém que, mesmo que esteja aqui de forma irregular, se encontra no estado de gravidez adiantado, portador de uma doença infecto-contagiosa, é uma coisa. Promover, pactuar com redes de fraude, com redes criminosas que retiram a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, isso é intolerável. E o Sr. Deputado, o que é que faria nesses casos? O que é que o Sr. Deputado quer dizer ao mundo? O Sr. Deputado quer dizer ao mundo, venham, que aqui a porta está sempre aberta. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Isto não foi Luís. Isto foi Luizão. Acho que nunca tinha visto o Luís Montenegro assim tão exaltado. Mas, atenção, concordo plenamente. Não é? Eu acho que se essa pessoa está a chegar ao hospital naquela condição de saúde, ninguém lhe vai negar assistência médica, não é? Portanto, é uma questão de humanidade. Agora, a questão parte antes. O problema não é a pessoa estar ali, é a pessoa poder ter entrado irregularmente em Portugal. Porque, para estar ali, não entrou há 5 minutos, deve ter entrado há meses. Quando está com 9 meses de gestação, se calhar entrou há 2 ou 3 ou 4 meses quando tinha 5 ou 6. Nem deveria ter entrado se não tinha documentos nem condições para tal. É tão simples quanto isso. O mal tem de ser cortado pela raiz. Acho que agora o Pedro Nuno responde ainda. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, faz favor, dispõe de 1 minuto e 22 segundos. Peço à Câmara para dar condições para o Sr. Deputado usar o seu minuto e 22 segundos. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, percebe-se bem a irritação do Sr. Primeiro-Ministro com este tema.
Porque sabe, apesar de tudo, que num país com o sentido de humanismo que tem este, há situações que são inaceitáveis, mas todos os casos que eu disse não são possíveis com o diploma que o PSD apresentou aqui no Parlamento. Não são. Sr. Primeiro-Ministro. Eu teria que ler o diploma, mas eu vi o diploma, não o li. Ou seja, vi que ele foi apresentado, a proposta. Mas tenho sérias dúvidas. E atenção, eu estou à vontade para falar, eu nunca na vida votei no PSD, não sou eleitor do PSD, mas aqui tenho que dar razão ao Luís Montenegro. Duvido muito que não desse para fazer. E outra coisa, até na questão médica, os médicos poderiam fazer à mesma, mesmo sendo uma irregularidade, e isso não se saber. Não estou a apelar a isso, não é? Mas num caso mais extremo, que creio que não é esta circunstância que o Pedro Nunes está aqui a dizer, isso também poderia acontecer. E também não acho que seja a proposta do Montenegro. Isto aqui é só retórica política. Sr. Primeiro-Ministro, se forem possíveis, para que é que serve então o diploma que foi apresentado? Ainda ontem ficamos a saber que o SNS... Senhores deputados, eu vou parar o tempo enquanto não houver condições para isso. Faz favor, Sr. Deputado, e faz favor de continuar o tempo. O tema envergonha a bancada do PSD e envergonha-nos a todos nós. Mas quem apresentou o diploma foi a bancada do PSD. Com o apoio, aliás, da bancada do Chega. Não é de mais nenhuma bancada. E isso quer dizer muito. Soubemos ontem que o SNS gasta 34 milhões de euros com cidadãos estrangeiros e recebe 29. É este o drama de que o Sr. Primeiro-Ministro se irritou e as palmas que recebeu por causa deste tema. Antes de continuar, segundo as contas do Pedro Nuno Santos, são as contas do Pedro Nuno Santos, não é? Portanto, é a calculadora do Largo do Rato. Gasta 34 milhões, o SNS com imigrantes, gasta 34 milhões e recebe 29. Portanto, há uma perda de 5 milhões de euros. Eu não sei se o Pedro Nuno Santos tem noção disto, mas quem lhe paga o salário são as outras pessoas. O Pedro Nuno Santos não cria riqueza. Se calhar ele não tem noção disto, mas deveria ter, que eu até acho que a formação dele é a economia, no ISEC. Isto para dizer, 5 milhões de euros ainda é um rácio significativo. Com isto eu não estou a dizer que os imigrantes não merecem ser atendidos no SNS. Merecem. Mas não é com a rebaldaria do ponto de vista da irregularidade da imigração que andamos a ter nos últimos anos em Portugal. Porque senão torna-se insustentável. Porque a prioridade de Portugal terão que ser sempre os portugueses em primeiro lugar. Da mesma forma que a prioridade do país, da nação, das instituições políticas angolanas terão que ser os angolanos. Isto não implica que não haja portugueses ou outros estrangeiros lá em que o país, Angola, se possa ou deva preocupar. Claro que sim. Agora, a prioridade terão que ser os nativos desse mesmo país. Que parece que é o que não acontece aqui em Portugal. E com esta retórica do Pedro Nuno Santos também. Ele fala de um diferencial de 5 milhões de euros como se não fosse nada. 5 milhões de euros dá para muita coisa. Por amor de Deus. Aliás, eu vou dar aqui um exemplo. Se o Sporting vendesse o Ricardo Gai por 5 milhões de euros, era um excelente negócio. Não é? Portanto, 5 milhões de euros é negócio. É dinheiro. E lá vem a esquerda com a questão de mas a saúde não é um negócio e não sei o que, não sei o que mais. As pessoas têm que compreender que tudo é recursos. Podemos andar aqui com eufemismos morais e éticos, mas no final do dia tudo são recursos, até na saúde. Se eu não tiver recursos relacionados com a saúde, por mais dinheiro que eu imprima no Banco de Portugal ou na Casa da Moeda, eu não vou conseguir resolver esses problemas com mais dinheiro. É com uma questão de recursos. E não há recursos para toda a gente. Pelo menos neste espaço geográfico. É isso que às vezes a esquerda não compreende. Ou se calhar compreende e fingem que não compreendem. Já agora, maltinha, temos aqui mais de 1000 pessoas em live. Vocês são muito queridos. Mas ainda só temos 300 likes. Portanto, temos mais 700 pessoas que ainda não meteram like. Portanto, metam like e subscrevam o canal. Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a si e ao Governo presente. Eu queria começar por dizer isto em resposta à intervenção que ouvimos do Secretário-Geral do Partido Socialista, e eu acho que este Parlamento deve dar uma resposta clara. O que fazer a quem está ilegal no nosso país, o que fazer a quem está irregular no nosso país e chega a uma repartição, seja ela de finanças, de saúde, de segurança social, a uma qualquer. Senhor Deputado Pedro Nuno Santos, quem está ilegal no nosso país tem que voltar para o país dele. É assim que um país democrático
democrático com fronteiras deve fazer. Quem está ilegal, e é por isso que chamamos ilegal, tem que voltar para casa, porque nós não precisamos cá de ilegais. Senhor Primeiro-Ministro, a insegurança que marca o nosso país é evidente. E nós assistimos até a um episódio curioso durante este fim de semana. Foi aqueles que saíram à rua com cravos vermelhos e brancos e depois de almoços com a comunidade do Bangladesh, da Índia, do Paquistão e de todas as outras comunidades, e ali andaram a distribuir flores e envelopes e etc. Saíram de lá a dizer: não é preciso polícia, nós não precisamos desta polícia, nós não queremos esta autoridade. E eis que no dia a seguir, há sangue espalhado pelas ruas, há pauladas, catanadas e lutas entre grupos. Quem é que aqueles senhores chamaram? Chamaram a polícia que tinham estado a atacar no dia anterior. Chamaram a polícia que tinham estado a atacar no dia anterior. Eu confesso, Sr. Primeiro-Ministro, que eu esperava que o deputado Pedro Nuno Santos, o deputado Rui Tavares, o deputado Paulo Raimundo e a deputada Mariana Mortágua metessem os fatos de Batman ou de Super-Homem e fossem para o Martim Muniz enfrentar a situação e dizer: não é preciso. E eu até estava a ver ali, o deputado Pedro Nuno Santos até tem corpo para isto, até estava a ver o deputado Pedro Nuno Santos com uma capa de Batman ou de Super-Homem, outra vez com o líder do Bangladesh ou do Paquistão ou da Turquia, ou lá com quem é que ele almoçou, a dizer assim: oh meus queridos, tenham calma que isto vai tudo com paz, amor e cravos vermelhos. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, hoje eu acho que um líder do PS, que depois de apresentar a senhora candidata à Câmara de Lisboa que apresentou, que também lá andou a distribuir cravos e etc., eu só esperava que o Sr. Deputado se levantasse e dissesse assim: forças de segurança, portugueses de bem, moradores, eu peço desculpa porque sou um péssimo líder do PS e peço desculpa às pessoas por isso mesmo. Era isso que eu esperava hoje. Vou comentar agora este segmento inicial do Pedro Nuno, não, do André Ventura. Eu quero só aqui dizer, ou neste caso mencionar o comentário do Politicamente Incorreto. Um grande abraço, companheiro. E ele diz: Gonçalo, look daddy do Pedro Nuno Santos. Realmente é verdade, o Pedro Nuno Santos tem mesmo uma gola alta igual à minha e um blazer que, se não é igual, é mesmo muito parecido. Portanto, só tenho o cabelo menos grisalho. Um grande abraço. Isto para dizer agora relativamente à questão do André Ventura. Este discurso do Ventura é altamente populista. Eu não estou a criticar. Atenção, quem acompanha mais o meu canal, ou quem acompanha mais o meu trabalho geral, não só aqui, sabe que eu não sou um crítico do populismo. Eu acho que o populismo é benéfico para a democracia, à esquerda e à direita, porque aproxima, em termos de macronarrativas, aquilo que é a expressão política da expressão das massas. Ou seja, é uma forma de unificar, pelo menos em termos de opinion making, as elites das massas. E este discurso do Ventura é altamente populista. Isto é das melhores coisas, em termos de populismo, que existe. Mas é um excelente discurso para o tipo de eleitorado do Chega. Sem dúvida. Isto não é um eleitorado para o Ventura tentar ir buscar mais além do eleitorado do Chega, não é? Mas é um discurso que vai certamente cimentar os 9-10% que o Chega tem em termos de garantidos nas eleições. Atenção que eu sei que o Chega não teve 9-10% nas legislativas, mas em todas as eleições que o Chega se candidata sem Ventura, o Chega tem sempre 9 ou 10%. Teve 9 ou 10% na Madeira 2 vezes, teve 9 ou 10% nos Açores, teve 9 ou 10% nas europeias, portanto já é muita amostra a rondar ali os 9, 10%. Vamos ver agora como corre nas autárquicas. E isto é um discurso que, para esses 9, 10% fidedignos, talvez um bocadinho mais agora, mas 9, 10% fidedignos ao Chega, atrai muito. E é um discurso compreensível. Relativamente à matéria do conteúdo, o que o Ventura diz aqui hoje em dia é considerado polémico, no sentido em que ele está a dizer os imigrantes que estão aqui irregulares têm que voltar para o país deles. Eu honestamente olho para isto e não acho que seja polémico. Isto é uma coisa perfeitamente banal de se dizer. Isto há 15 anos, alguém dizia isto no Parlamento da esquerda à direita e a resposta seria: tudo bem, e depois? O que é que queres dizer com isso? Qual é o statement político ou a ideia que queres passar? É a lei, tem que ser cumprida, portanto se está cá ilegal não pode cá estar.
Isto há 15 anos atrás, não foi há 500, não é? Portanto, há 15 anos atrás a malta ainda conduzia carros, não era caravelas para ir para o trabalho nem C19. Isto tudo para dizer que a sociedade europeia ocidental radicalizou-se de tal forma à esquerda que hoje em dia, o que o Ventura diz aqui, que é uma coisa perfeitamente normal, que é quem está em Portugal irregular, ilegal, tem que regressar ao seu país de origem, é considerada uma coisa muito polémica e, nomeadamente, por parte da esquerda, caracterizada como uma coisa muito extremista, quando, na verdade, isto é uma coisa banalíssima, isto é uma coisa perfeitamente normal, além de ser o cumprimento da lei.